Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. A nossa conversa de hoje é com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT. Oi, deputado, bom dia para o senhor, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Thalita, bom dia, Cíntia. Uma alegria enorme poder conversar um pouco sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. E não falta assunto, né, deputado? Vamos falar de dívida de Minas, de regime de recuperação fiscal, porque não se fala em outra coisa. E acho que todo político mineiro está voltado para essa discussão desde as últimas semanas. E claro, essa discussão que precisa estar assim no centro, porque pode mudar e impactar muito a vida de quem é de Minas Gerais, quem mora em Minas Gerais, daquelas famílias que estão nos ouvindo, nos escutando. Os ouvintes, inclusive, estão mandando várias mensagens aqui, daqui a pouco a gente vai registrar e fazê-las ao senhor. Mas eu queria começar perguntando para o senhor em relação a esse acompanhamento. Como que o senhor tem acompanhado os detalhes dessa discussão, desse projeto que o governo tenta aprovar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e essa discussão que chegou lá em Brasília? Então, Thalita, primeiro eu quero dizer que a proposta do Zema, ela é incoerente, ela é inviável e a única intenção é manter a polarização política, que é péssimo para os interesses de Minas Gerais e dos mineiros. E por que eu posso dizer, Cíntia, que ela é incoerente? O governador Zema só conseguiu, de fato, manter as contas em dia porque ele não pagou os juros da dívida com a União. E o Pimentel não conseguiu manter as contas em dia porque ele pagou os juros da dívida com a União. É simples assim. Portanto, eu falo que ela é inviável. É uma incoerência, porque o governador Zema sabe disso, e ela é inviável porque, de fato, as regras, os parâmetros da atual recuperação fiscal é impagável. Se a economia, nos últimos 40 anos, Thalita, cresceu 1,2%, como um subnacional, um estado, pode pagar à União, ao Tesouro Nacional, IPCA mais 4%? Então, aí começa a minha primeira proposta. Eu vou apresentar hoje 5 mudanças na atual regra de recuperação fiscal. Desculpa. Hoje o senhor apresenta em Brasília, explica pra gente o que o senhor está indo levar hoje para tentar convencer que a sua proposta é uma proposta viável, e eu queria que o senhor explicasse em que ela difere, em que ela se aproxima da que está sendo costurada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, junto com o presidente da Assembleia de Minas, Tadeu Martins, e a proposta do Zema, o que elas têm em comum e diferente. Então, Cíntia, eu vou apresentar usando o instrumento legislativo. Você tem 2 regras em relação à recuperação fiscal. São 2 leis complementares. Uma de 2014, da ex-presidenta Dilma Rousseff, e uma outra de 2017, do então presidente Michel Temer. Eu proponho, então, alterar essas 2 regras a partir desses 5 parâmetros que eu acho que são estruturantes. Eu estou convencido que nós precisamos de uma solução definitiva para os interesses de Minas. E não como o governador Zema quer apresentar, porque ele ficou 5 anos sem pagar o juro da dívida e agora ele apresenta uma proposta que inicialmente, nos seus 3 primeiros anos, é generosa com seu governo e compromete todo o futuro de Minas nas próximas gestões. Portanto, ela é inviável. Iniciando os meus 5 parâmetros bem objetivos. Primeiro, é impagável, é inaceitável que a União, que na Constituição ela é responsável pelos subnacionais, pelos estados e pelos municípios, pratica um juro que beira a agiotagem. Ou seja, o juro real tem que ser o crescimento do PIB, porque se o estado ele tem um crescimento de 1,2% na média nos últimos 40 anos, ele não pode pagar um juro de 4%. Então a minha solução é o juro, altera a lei dos juros, não do montante da dívida, mas da correção da dívida, para a média do PIB dos últimos 5 anos. Eu poderia ter usado o PIB do ano anterior, mas para não ter sobressalto, às vezes um ano cresce um pouco mais, depois cresce menos, então eu defendo aplicar a média de 5 anos. Porque a União, o Estado de Minas vai arrecadar o que ele tem de crescimento econômico, que o Brasil tem de crescimento econômico. Acima disso, torna impagável a dívida,
Tanto que o governador Zema propõe uma solução que depois de 10 anos a dívida sai do montante do valor de 160 bilhões para 210 bilhões. Então é evidente que isso é uma incoerência. A segunda solução que eu trago é o seguinte, nós precisamos reabrir o debate do péssimo acordo que o governador Zema fez em relação às perdas da Lei Candir. O Fernando Henrique Cardoso que criou esse problema. Em 95, porque ele dolarizou a economia brasileira, R$1 valia $1, e para o Brasil voltar a ser exportador, ele desonerou as exportações do setor primário e do semi-elaborado. Então ele tirou os impostos dos mineiros. E de todos os estados, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, os estados que estão quebrados. Como ele não teve coragem, ele teve a oportunidade de fazer a reforma tributária, porque aí sim, eu defendo desonerar a exportação. Agora, como coordenador da reforma tributária, nós desoneramos a exportação. Só tem uma diferença. Nós estamos dando aos mineiros, Thalita, o imposto no destino, que é o imposto no consumo, aonde mora o cidadão. Então, Minas perdeu o imposto na origem e não ganhou o imposto no destino. É como se os 22 milhões de mineiros e mineiras, ao consumir um produto que não é fabricado aqui, Minas não recebe o imposto. Então, por isso que eu falo que a União é parte do endividamento de Minas Gerais, que foi criado pela Lei Candir. A Constituição diz o seguinte: você pode tirar o imposto da exportação, da origem. Porém, você tem que dar o imposto no destino. E a União não cumpriu. Não indenizou de forma razoável os interesses dos estados. Portanto, eu estou defendendo que todos os estados que queiram entrar na recuperação fiscal, ela pode e deve receber um redutor do montante da dívida. Porque olha aqui, são duas coisas diferentes. Nós estamos dizendo que o montante da dívida é impagável e que a forma que corrige o montante da dívida, que é a taxa de juros, inviabiliza a quitação da dívida no futuro, inclusive. Pelo contrário, aumenta o montante da dívida. Portanto, eu tenho que ter duas ações. A primeira, aonde eu vou rumar uma alíquota, uma correção, uma alíquota de juros aceitável, que não seja agiotagem, juntamente com a redução da dívida. E aí a redução é baseada na Lei Candir. Eu vou apresentar uma fórmula que, por exemplo, quando o Estado, igual 2022, Minas Gerais arrecadou de receita própria 55 bilhões, mas de exportação 250 bilhões. Então, quando nesse ano, no ano vigente, a arrecadação, a exportação for 100% superior à arrecadação, eu defendo um redutor de 2%, podemos negociar. Então, eu acredito que Minas pode reduzir a sua dívida pela metade e é justo que tenha uma redução do montante da dívida. E aí sim, com a nova fórmula de juros, nós vamos pagar a dívida em 10, em 15 anos. E o senhor acredita que o presidente Lula está convencido, assim, vocês vão conseguir convencê-lo em relação a essa questão dos juros, assim? Qualquer outra solução é uma gambiarra. Eu vou dar um exemplo porque eu me posiciono contra a federalização das estatais. Inclusive, eu altero o artigo da lei de recuperação fiscal, permitindo, inclusive, vender algumas estatais. Se de fato, depois de 4 anos, Thalita, ela não distribuir dividendo para o Estado. Agora, o que justifica vender uma estatal, as estatais como CEMIG, Copasa e Codemig, que gera para o Estado 2,5 bilhões de dividendos? Ou seja, essas estatais não é o problema de Minas, é parte da solução dos problemas de Minas. Por que entregar para a União? É bom dizer, quando a gente fala União, não estou falando, a União não pertence ao presidente Lula. Como o governo de Minas, o Estado não pertence ao governador Zema. O que nós estamos discutindo aqui é compromisso, é coerência com o futuro de Minas. Minas é o Estado da integração nacional. Minas é a melhor síntese do Brasil. E nós precisamos potencializar Minas para potencializar o Brasil. Então, propostas têm que ser estruturante para resolver, senão daqui 4 anos nós estamos discutindo novamente esse tema. Então, essas duas diretrizes, Thalita, com mais 3 bem rápidas. Eu acho que tem que ter reajuste salarial dos servidores, mas também no limite do crescimento do PIB. Né? Evidente que um Estado não funciona sem serviços públicos.
E serviços públicos é a contrapartida dos impostos que nós pagamos. E ele tem que ser de qualidade. E para ele ser de qualidade, o servidor tem que ter direito a reajuste, correção da inflação, mais o ganho do PIB. Então, até o limite do PIB. A quarta questão que eu trago para o debate é que se não tem problema usar créditos ativos de reparação de danos, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista humanitário. Porém, o ente que receber, a União, o Estado ou o município, são obrigados a investir nas regiões impactadas e nas pessoas atingidas, que seria um erro, um absurdo você utilizar esses recursos em outras regiões ou em outros estados. Então é evidente que a União, ela está autorizada a receber, o governador Romeu Zema poderá utilizar, porém ela será de aplicação vinculante naquelas áreas atingidas e para aquelas pessoas que foram vítimas desse crime. Pensando no caso das barragens, né? Sim. E a última questão que eu trago é que é um erro. A lei de 2014 até 2023 dizia o seguinte: é IPCA mais 4 ou Selic. A alíquota que for menor para corrigir o juro. Mas a União cobrou Selic em alguns momentos. Então, quando a Selic era menor ou quando o IPCA mais 4 era menor, não se aplicou. Então também dá para reduzir a dívida em 15%, fazendo a correção da própria lei que a União não cumpriu em 2014. Então também essa é outra diretriz que eu trago para o debate, nesta perspectiva. Então acho que eu falei mais ou menos os 5 parâmetros que a gente quer trabalhar a nosso projeto de lei. Deputado, e aí o senhor apresenta esse projeto de lei hoje em Brasília. A Cintia fez uma pergunta muito importante sobre o presidente Lula. Presidente Lula, como que os senhores vão conseguir convencê-lo? E por que a gente traz esse questionamento, deputado? Porque o senhor explica de uma forma muito coerente, inclusive traz aqui os detalhes da Lei Candir, e acho que de forma muito mais clara daquelas que a gente já ouviu até hoje. Essa explicação, e para o nosso ouvinte isso é muito importante, deputado. Mas quando a gente fala de política, há os interesses políticos. Nós estamos falando de uma esquerda e de uma direita. Uma esquerda que hoje é quem tem o governo do país e uma direita que hoje é quem governa o Estado. E dois lados que não se conversam, dois lados que não têm contato. Já entrou na cabeça do governador e do presidente e daqueles que representam o governo estadual e o governo federal, de que é preciso deixar a politicagem de lado para fazer com que o Estado consiga avançar e não chegue ao cenário dos próximos 10 anos, como é esse cenário que o senhor e todos aqueles que estão passando aqui no Café com Política têm tentado explicar pra gente? Quem erra nesse diálogo, infelizmente, é o nosso governador. Que quando eu falo que ele quer polarizar, ele busca, nos princípios ideológicos, fazer o debate sobre Minas. Ele erra, porque ele está governando no estado de Minas Gerais. As eleições ocorrerão em 2026. Ele tem a obrigação de procurar o presidente Lula. Por exemplo, nós estamos dizendo, nós que somos da base do governo do presidente Lula, estamos dizendo que nós queremos novos parâmetros. Se de fato o governador Zema tivesse compromissado em resolver os problemas de Minas, ele iria ao Supremo Tribunal Federal e solicitaria do Supremo um adiamento do início do pagamento da dívida, para que de fato a União possa, o Congresso, Câmara e Senado, aprovar novas regras que permita de fato construir um futuro para Minas Gerais. Eu não compreendo por que ele não faz isso. Então, quem polariza é o governador Zema. E, ao mesmo tempo, ele quer falar mal dos servidores públicos para manter uma disputa ideológica. Ele quer perseguir ideologicamente o serviço público, o papel do Estado. E, por outro lado, ele quer fazer esse debate ideológico sobre o papel das estatais. Sendo que as estatais, no governo dele, gerou mais de 10 bilhões de receita. Se não fosse o não pagamento dos juros à União e mais os dividendos das estatais, o governador Zema estaria inadimplente na praça, devendo servidores públicos, políticas públicas, os subnacionais, os municípios. Portanto, ele tem que ter coerência, ele sabe que é impagável nas atuais regras. Então, ele tem, como governador, trabalhar e articular e buscar as convergências
para ter a melhor negociação. Ele tem essa responsabilidade. Então, Thalita, nós estamos à disposição de fazer essa convergência e o governo do presidente Lula está aberto a esse debate. Hoje, deputado, é o dia 21 de novembro, né? A gente está menos de um mês desse prazo de 20 de dezembro para que a dívida comece a ser cobrada. Há tempo para isso? E pensando com foco, o senhor falou do servidor. O que a gente pode dizer para o servidor, incluído na proposta do senhor ou nas propostas que estão sendo debatidas? Esse medo que eles têm de ter o salário atrasado novamente, como que isso vai acontecer a partir de 2024, na opinião do senhor? Olha, primeiro, o pior dos mundos é a não renegociação da dívida. Ou seja, e a segunda consequência é a negociação nas atuais regras. A não negociação inviabiliza que o governo, no futuro breve, volta a atrasar pagamento e outros serviços. Mas também a aprovação nessas atuais regras, em médio prazo, novamente também teremos dificuldades de honrar o compromisso com os servidores. Portanto, nós precisamos ter essa convergência, que as novas regras têm que viabilizar uma saída estruturante em definitivo para a recuperação dos estados. Não só de Minas Gerais, mas do Rio de Janeiro, do próprio estado do Rio Grande do Sul. Então, a minha preocupação é encontrar parâmetros que possa, de fato, resolver. Até porque, Cindy e Thalita, como que são compostas as reservas cambiais? É a partir da exportação. É o saldo entre o que exporta e o que o Brasil importa. As reservas cambiais, elas foram constituídas pelas exportações dos estados que estão endividados. A União não pode ficar com bônus dessas reservas cambiais e os estados primários exportadores com ônus. Por isso que eu acho muito coerente defender um redutor a partir da composição das reservas cambiais, que são compostas pela Lei Candir. Então, a minha lógica é essa, ou seja, quem contribuiu para a credibilidade internacional, para criar esse colchão de credibilidade do país, do ponto de vista internacional, deve ter um redutor do montante da dívida. É simples assim, e eu acho que é coerente. Então, vou continuar defendendo isso como um princípio. Eu não estou falando de nova negociação sobre as perdas da Lei Candir. Agora estou dizendo que é importante levar em consideração estas riquezas, porque no primeiro momento a União quitou a dívida externa de 96 até 2006. Essas reservas pagaram a dívida externa do país e de 2006 a 23 nós ganhamos 400 bilhões de dólares, mais de 2 trilhões, que são aplicados no Tesouro Americano, no Clube de Paris, e que a União recebe juros. Portanto, nós temos que ter um bônus em relação a essa riqueza do país para viabilizar Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul. Nós estamos conversando com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT. No Café com Política, hora do bate-pronto. Deputado, o senhor conhece muito bem, agora são respostas objetivas, combinado? Vou tentar. Para começar, a dívida de Minas Gerais. Nas atuais regras, impagável. O governador Romeu Zema. Incoerente. O papel do governo federal na negociação da dívida de Minas. Precisa ser um colaborador. Minas daqui 10 anos. Futuro enorme se a gente acertar nos parâmetros da recuperação fiscal. Porque o Estado é muito industrializado, junto com a reforma tributária, vai produzir riqueza e distribuir riqueza para o povo brasileiro, para o povo mineiro. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.